Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Magói do Magoitech e hoje a gente vai trazer a parte 2 de um vídeo que eu tava comentando sobre o Sensor Tower, sobre aplicativos, né? Mas, sem enrolar muito, queria pedir para vocês já curtirem, compartilharem, ativar o sininho aqui para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Lembrando, a gente traz conteúdos toda semana. E para ser honesto, a gente ainda muito focado em criar conteúdo, trazer os melhores conteúdos para vocês. Mas, bora lá. Eu tô aqui com uma colinha, aqui e uma colinha aqui na frente do meu monitor. Bom, e no último vídeo, né, eu falei categorias muito hypadas aqui de aplicativos. São na área ali de finanças, saúde e fitness, educação, e que eu já tinha trazido alguns conhecimentos, né, algumas vivências minhas também, e alguns aplicativos que eu já botei em prática e mostrei aqui para vocês. Ou seja, se eu consigo, vocês também conseguem. Tenho que admitir que eu não dei muito ênfase em relação a como que eu desenvolvi eles, ou também se eu continuei eles ou não. Mas de toda e qualquer forma, eu pretendo voltar com eles e eu vou trazer um documentário aqui para vocês, mostrando tudo que eu passei, tudo que eu tô passando, beleza? Bora lá! Próxima categoria aqui também é muito hypada, tá? Então, social networking, plataformas para nichos sociais, comunidades e networking profissionais. Bom, ainda tem espaço para soluções regionais enormes. Sinceramente, não é um dos nichos nos quais eu prefiro mexer, tá? Tem outros que eu prefiro muito mais, assim como algo mais criativo, como finanças ou saúde, fitness, coisas que eu já tenho um contato e um background por trás, né? Como eu não entendo muita coisa assim de networking, a não ser uma coisa mais introspectiva, coisas para você se conhecer, para aí sim conhecer o próximo, eu não sei muito bem, né? Eu não gosto de dar minha opinião em relação a coisas que eu já busco ou já faço, né? Então, o que eu digo aqui para vocês? Seriam, sim, interessante procurar coisas desse gênero. Um exemplo disso nada mais é do que aplicativos de conexões, seja Tinder, seja Facebook, Instagram e afins. Conexões, todo ser humano busca. Então, lógico, vai ser um ótimo jeito para você faturar esse app e afins. Então, seria ótimo para você pensar sobre. E outro que é claro que é ser muito rentável é o shopping e-commerce. Ferramentas de ofertas, cashbacks, operações de preço, marketplace de nicho e soluções para a logística entram forte devido à maturidade de e-commerces brasileiros. Então, pessoal, não é de hoje que e-commerce dá certo ou vai começar a dar certo. É como eu disse para vocês, lojas sempre deram certo porque vão vender. O importante é como vende e afins. Então, esse tipo de pensamento que a gente tem que ter, tanto em relação a criar algo fora da caixa, copiar, usar o Sensor Tower, não usar o Sensor Tower, enfim, você tem que pensar isso com um pensamento de prosperidade e, logicamente, não só pensar, tipo, Deus, me ajuda, por favor. Não, você tem que buscar raciocínios por trás. São esses, business plan, SWOT, né, análise SWOT, e até mesmo encontrar o seu público-alvo. Não é do nada que você faz as coisas, você tem que estudar bastante e pesquisar bastante. Para você enriquecer usando IA, não usando IA, criando, não criando, desenvolvendo, não desenvolvendo, são horas de você sentar e fazer as coisas. Cara, é isso que eu vejo que é o grande problema das pessoas que querem desenvolver ou criar soluções, ou até mesmo criar conteúdo. Elas não querem sentar e se dedicar para aquilo e tentar melhorar aos poucos, porque tudo que você for começar vai ser difícil, vai ser mais parado e você vai ficar desanimado porque não vai entrar num mundo de perfeição. E essa que é a graça, tá? Você tem que pensar que aquilo vai melhorar e essa que deve ser a graça, sabe? Quando você entra na academia, por exemplo, você vai entrar lá e por vezes não vai conseguir pegar o peso que você queria, ou vai ter uma grande decepção, né? Você tá pegando um peso que você nunca imaginou que você ia pegar, tipo, sei lá, 2 quilos. Mas em um começo é normal. É normal você começar no começo. Isso que eu vejo que é um grande problema aqui da nossa geração. A gente sempre quer começar em um patamar do qual talvez a gente nem tenha habilidade ou conhecimento por trás, ou até mesmo a gente tivesse que passar por aquilo, algo do gênero. Então, tenham tempo para vocês, pensem no que vocês querem criar ou copiar ou afins, né? Isso é extremamente importante. Bom, há um tempo atrás, né, eu mesmo já tentava criar aí 1000 soluções, né? Seja jogo, site, aplicativo e até mesmo música. Dentro disso, o que eu quero dizer para vocês é que eu comecei e nisso eu percebi o que eu gostava ou não gostava. O que eu indico para vocês fazerem é justamente tentar ver o que vocês acham, se é muito difícil, se não é, se você quer continuar, se você não quer, se faz sentido para você, se não faz. Isso você que tem que dizer, você que tem que colocar a mão na massa. Para de tentar ficar pensando e age, isso age. Quer fazer um aplicativo de saúde? Viu que
tem uma gap ali que você pode criar, cria, sabe? Se uma pessoa fez, você também consegue fazer. Essa é a graça. Essa é a graça do jogo. Esse é o jogo. Não existe barreiras. As barreiras são mentais. Não tô falando que... Eu acho que, na verdade, você deve estar confundindo mas você vai ser rápido. Não, não vai ser rápido. Definitivamente não vai ser rápido. E se for rápido, talvez seja mérito seu ou não. Mas isso não importa. O importante é que você foi lá e fez. Entre muitas conversas que eu tenho com amigos, eles me dizem que querem criar soluções, começar soluções, partir para soluções. Enfim, todo mundo quer enriquecer, né? Mas quem realmente quer correr atrás ali, encarar a dificuldade, encarar pessoas, encarar situações, encarar barreiras, poucas pessoas querem, certo? Para mim, grande parte desse conhecimento para enriquecer é você saber solucionar problemas. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar no novo bloco falando sobre SaaS e aplicativos, rodando do zero ou usando IA para fazer eles. Como eu já tinha falado no outro bloco, a gente falou muito sobre tendências brasileiras e internacionais. E agora a gente vai alinhar tudo com esse relacionamento tech com as pessoas que seriam nossos públicos. Bom, pessoal, e nesse bloco, a melhor coisa que eu vou falar aqui para vocês é o método de achar essas oportunidades. Eu já falei 1000 vezes e ele é o Sensor Tower. Ele mostra todas as tendências globais usando plataformas como a App Store, o Google Play e afins. Isso no mundo inteiro. Mas tem uma tendência também que aposto que vocês não imaginavam. Basicamente, a gente também pode analisar com o TikTok Analytics. Basicamente, lá no TikTok, as pessoas falam publicamente o que elas acham das situações. E para ser honesto, lá, se você for ver, tem um conteúdo muito mais denso do que no Facebook. Por vezes, o Instagram, ele é muito mais potencializado em uma vida perfeita. Ou seja, as pessoas usam aquilo como vitrine. Já o Facebook não está muito agregado a pessoas jovens, ou puts, ou tech, que querem mexer em aplicativos. Ali funciona mais com pessoas um pouco mais idosas ali, com uma certa idade, por volta dos 50 até uns 70. E também traz muito meme, do que não é muito interessante pra gente, a não ser que a gente queira criar algo com entretenimento. Mas nosso foco é muito mais sobre criar alguma solução para as pessoas utilizarem e, por vezes, melhorar a vida dela. Seja por saúde, fitness, educação e afins. Então, uma das melhores plataformas que a gente está pesquisando é literalmente abrir o TikTok e pesquisar literalmente isso. E lá, a gente pode pesquisar os apps virais de uma forma extremamente aberta. As pessoas normalmente vão se abrir lá no TikTok, o que é ótimo pra gente. Tanto aqui no Brasil, quanto na gringa. E agora a gente vai para outro bloco, do qual a gente vai utilizar basicamente esse pensamento de estruturação para implementar aqui no Brasil. Então, pessoal, pensa aqui comigo. Basicamente, a gente vai utilizar essas informações para aí sim usar isso como oportunidade e estruturar isso aqui no Brasil. E a parte mais normal, assim como muitas pessoas falam, é você criar o seu MVP. Você vai construir essa parte funcional do seu aplicativo, talvez não a mais bonita, talvez a não mais incrível, mas é um começo, e nesse começo você consegue validar com diversas pessoas. Uma vez que esse MVP deu certo, você vai constantemente evoluindo ele até sim entrar numa versão oficial. Você mesmo que deve estar assistindo esse vídeo, você já deve ter ouvido falar sobre beta, alpha, esse tipo de jogos assim que sempre estão num começo. E o seu aplicativo não vai ser diferente. Tem que esquecer essa ideia de buscar uma perfeição. Você tem que trazer algo que é sólido, que funcione, e aí sim depois você vai juntar tudo em um bloco só, e aí sim fazer uma grande versão, uma grande coisa funcional, bonita, que você fale, nossa, olha que legal, eu que fiz isso. Calma, na verdade, o mais difícil é tirar da caixa. Os primeiros passos são mais difíceis, depois você vai construindo. Não estou dizendo que isso vai dar certo, mas se você analisar o mercado correto, talvez copiar de uma forma certa, uma coisa já validada, você consegue trazer algo bem mais sólido do seu MVP e não vai ter tanto trabalho assim para ir tirar algo do zero e aí sim estruturar algo bem sólido. E aqui, pessoal, vai a parte mais importante de como você desenvolver. E eu sei que vocês, por vezes, vão copiar os aplicativos. Não tem problema algum você copiar, mas você tem que mudar o design e trazer algo diferente. Talvez uma coisa única sua, alguma coisa especial de você. Para ser honesto, se você não fazer isso e fazer todo o aplicativo igual, que todo mundo faz, um detalhe que eu aposto que você não sabe é que a Apple não deixa isso acontecer. Toda vez que existem muitos aplicativos iguaizinhos lá na App Store, eles simplesmente não deixam seu aplicativo ser publicado. Então imagine, você ficar aí uma semana, um mês, 2 meses, enfim,
atrapalhando o aplicativo, no qual você fez uma grande cópia de algo. Você imagine você ficar meses ali, né, produzindo o seu tão sonhado novo aplicativo, seu primeiro MVP, e ele não entrar na App Store justamente porque ele é igual a todos os outros. Seria horrível, né? Eu não falo outra coisa. Cara, o que você precisa saber é que você precisa mudar a usabilidade, o design, algum recurso dentro do seu aplicativo, mais focados ali na necessidade dos brasileiros. Quem que é o seu público-alvo? Qual a idade desse público-alvo? Se você está falando com pessoas mais jovens, você pode fazer um design, né, bem mais comportamental para pessoas mais jovens. Caso contrário, com pessoas mais velhas, tem que fazer algo mais simples, mais funcional. Você precisa pensar sobre esse UX, UI, tá? Não é nada simples criar aplicativo. São coisas muito mais deep que isso. E isso faz o seu aplicativo ser funcional ou não. Eu não sei se vocês sabem, mas o Candy Crush foi mais focado ali para pessoas mais jovens, crianças e afins. Só que ele ficou muito mais hypado para pessoas mais velhas. Para ser honesto, ali são pessoas, na verdade, são donas de casa. As mulheres, elas adoravam ficar jogando Candy Crush. E eu aposto aí que se você baixar agora o Candy Crush e for ver quem tá em top 1, provavelmente vai ser sua tia. Sua tia é um pro player. Candy Crush. Ela tem muito mais pontos que você e esquece, nunca vai bater o recorde dela. Bom, pessoal, e agora eu convido vocês a deixarem aqui no comentário ideias que vocês já tiveram sobre o desenvolvimento de aplicativos. Conte aqui no comentário o que vocês acham sobre os aplicativos brasileiros e se tem algum que vocês realmente gostam. No próximo vídeo, pretendo trazer aqui para vocês como que é o meu processo de brainstorm, como que eu penso sobre criação de aplicativo. Pra ser honesto, eu não sou muito que copia, eu sou mais aquele que fica meses pensando em uma solução mais viável possível e por vezes eu crio em torno da dificuldade que eu tenho com pessoas. Ou seja, de todas as histórias que eu já contei pra vocês, todas são verdadeiras. Tente ter essa visão um pouco mais ampla. Não fique pensando, sabe? O cérebro, ele funciona com foco. Se você focar, quero copiar, você vai só copiar. Agora, se você pensar, cara, eu quero criar algo diferente, eu quero olhar para um problema e solucionar esse problema, assim você vai solucionar e ter a ideia do seu aplicativo. Foque em ter essa visão mais funda em relação a solucionar problemas. Não tenha medo, muito menos receio. Vamos ser sinceros, seja folgado. Levanta a bunda, vamos lá, produzir. Talvez isso mude sua vida. Mas fica tranquilo, eu sei que é bastante informação e que por vezes isso pode deixar vocês insatisfeitos, até mesmo frustrados. Mas olha, eu pretendo trazer vídeos constantemente falando ainda mais de como começar do zero, trazer um tutorial gigantesco e aqui no canal mesmo já tem vídeos falando sobre. Então vá lá, acesse e comece a estudar. Fique calmo, é normal no começo a gente ficar um pouco assustado ou até mesmo entusiasmado com conteúdos novos. Só que aí sim, quando a gente começa a criar, a gente fica meio frustrado e desanimado e para com o projeto. Coisa que eu tenho que falar pra vocês é que sim, criar aplicativos não é fácil, mesmo usando inteligência artificial. E uma dica que eu tenho pra falar pra vocês é que quanto mais você produzir, mais fácil vai ficar. Então tenha esse costume de criar um pouco a cada dia. Pegue um tempo na sua agenda e coloque lá um tempo que você vai estudar, executar e afins. Busque fazer isso de uma forma saudável. Todas as formas não saudáveis que eu já busquei na minha vida, eu fiquei infeliz e frustrado. Não faça isso, é uma dica de vida. Agora, se você passar por todas as etapas que a gente fez aqui, com certeza você vai ter um MVP aí muito funcional. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve para mais. Afinal de contas, trazemos vídeos focados aí para pessoas que querem aprender mais sobre tecnologia de uma forma descomplicada e sem mistérios aí, como todos os gurus falam. Temos vários conteúdos em outras redes sociais, então vai lá ver. E se você gostou, não esquece de curtir aqui e ativar o sininho. Lembre-se, crie e inspire.